Olá, caros alunos do Aula em Casa. Então vamos para mais uma aula de Educação Física, ok? Tá aí, ó, para quem não lembra do meu nome, professor Marcos Melo, ok? Vamos ver então qual é o conteúdo dessa aula, vamos lá. Tá aí, ó, aula 65, Educação Física. Nós vamos falar sobre ginástica geral 1, né? Vamos falar da ginástica de competição, ginástica competitiva, tá, gente? Não é ginástica recreativa, é ginástica competitiva, ok? Tá bom? E aí a gente já começa vendo essa imagem aí, ó, do rapaz, ó, né, no cavalo aí, tentando fazer a sua coreografia, né, ele tem que treinar para poder executar numa competição, né, ok? Bacana essa imagem, né, isso aí é de um centro de treinamento de ginástica, né, eu conheci de um clube carioca, muito bacana o centro de treinamento, algo muito bacana, quem puder conhecer também aqui na Vila Olímpica também tem, né, ok? Aqui em Manaus, ok? Então vamos ver aí o conceito aí de ginástica para a gente começar a nossa aula. Tá aí o conceito. Então, ó, ginástica se originou da palavra aí, ó, ginástica, né? Que é uma palavra grega. A arte de fortificar o corpo e dar-lhe agilidade. Então, na antiga Grécia, né, tinha esse hábito aí. A galera tinha que, né, manter aí, ó, fortalecer o corpo, né, e dar-lhe agilidade. Mas para quê, professor? Porque lá também já tinha algumas competições e por causa das guerras que existiam nessa época. Mas principalmente também, não só pelas guerras, como tinha algumas competições, né, nessa idade aí, né, na idade da Grécia Antiga. Então, todos tinham que praticar para poder ter o corpo forte, né, e ter agilidade para essas competições. Continuando aí, nós vamos ver que a ginástica é um conceito que engloba modalidades competitivas e não competitivas. No nosso caso, vamos falar das competitivas. E envolve a prática de uma série de movimentos exigentes de força, flexibilidade e coordenação motora para fins únicos de aperfeiçoamento físico e mental, ok? Tá bom? Então, tá aí o conceito aí de ginástica, o que seria. Então, o conceito ele engloba tudo, tá, gente? Tanto a competitiva como a não competitiva. E ela vai trabalhar muito o quê? As capacidades, força, flexibilidade e coordenação motora, ok? Bora falar um pouquinho da parte histórica, né? Então, assim, a parte de ginástica já acontecia lá na antiguidade, não é isso? Olha essa imagem aí, ó, né? O caçador aí, ó, sendo caçado, né? Então já acontecia essas corridas aí, né? Ou do caçador fugindo, né? Ou ele indo atrás da sua caça. Acontecia também nas partes das civilizações orientais, né? Na Grécia, nós acabamos de falar, né? Lá a parte dos gregos, dos Atenas, Esparta, todos eles tinham uma prática de cultuar muito o corpo, e aí ia para essa parte de ginástica, ok? Para fortalecer a parte muscular e ter mais agilidade. Também aconteceu na civilização romana e Idade Média, não é isso? Na época romana eram por causa também das competições, né? Naqueles grandes centros que aconteciam as batalhas, né? Fora as guerras também, como sempre. E na parte do Renascimento, que já é algo mais atual, onde se foram desenvolvidas aí as escolas de ginástica, tá bom? Ok? E aí nós vamos falar agora um pouquinho em relação às civilizações orientais, né? As ginásticas trabalhavam aí, ó, né, nessa parte de festividades, acontecia grandes festividades nessa parte de ginástica, nos jogos e rituais religiosos, aconteciam as competições aí, tá vendo? Os rapazes carregando aí, né? Tipo uma tocha, algo parecido. Após o quê? As competições. Tá bom? Ok? E nós falamos da parte da antiguidade, não é isso? Tá aí, ó. Só para vocês fixarem um pouquinho mais através das imagens aí, ó. Né? Que acontecia, ó, a imagem aí em Atenas, onde aconteciam as competições já em lugares reservados, fechados. Na Grécia, você está vendo aí, ó, a parte de corrida, a ginástica das corridas, tinham muita corrida de longa distância. Também
se praticar muito ginástica, como nós falamos anteriormente, para essa parte de fortalecer o corpo e a agilidade, não só por causa dessas competições, como por causa das guerras, como aparece na imagem aí de Esparta, né? Nessa foto aí do lado direito da sua telinha. Então, a ginástica é algo que acontece há muito tempo, né? Mas não tão assim organizado, desenvolvido como acontece hoje em dia. Então, a gente vai ver que a decadência aí dessa parte de ginástica aconteceu lá na época onde? Romana, em Roma, né? Por quê, professor? Tá aí, ó. Eles tinham uma valorização do corpo, era visto como algo imoral. Em Roma já começou a ter essa decadência. Então, como era algo imoral e indecente. A ginástica se resumiu somente à preparação militar. Então, a parte de ginástica competitiva, de competições, começaram a ficar de lado. E só foi colocada a ginástica para quê? Para fins militares. Aí, na Idade Média, né, houve uma rejeição do culto à beleza física. Na Idade Média já, né, começaram a cortar, porque achavam que as pessoas ficavam lá, né, cultuando demais a beleza, né, como acontece até hoje, as pessoas param na frente de um espelho, né, em academias, após fazer um exercíciozinho, fica lá se admirando, se olhando. Então, na Idade Média, foi cancelado isso aí. E na época do Renascimento, né, nessa era já mais atual, mais recentemente aí, ó, né, teve a revalorização das referências culturais da antiguidade clássica, né? Então, aconteceu aí no século XIX as escolas de ginástica, né? Nós tivemos aí, ó, a inglesa, a alemã, a sueca e francesa, né? Aí tivemos formas, métodos e aparelhos. Aí que, na verdade, nós começamos a ter o que acontece hoje em dia na modernidade, né? As modalidades competitivas aí, né? Por causa dessas escolas do século aí, ó, XIX, né? As escolas inglesa, alemã, sueca e francesa, né? Graças a essas grandes escolas que nós temos aí essa formação de hoje. E, como nós falamos no conceito, toda modalidade esportiva tem que ter uma instituição. Então tá aí, ó, a ginástica não parou, né, de se desenvolver. Em 1881 foi fundada a Federação Europeia de Ginástica, né? E em 1921 tornou-se a atual FIG, Federação Internacional de Ginástica. Então, a ginástica ela tem uma entidade internacional, uma entidade nacional, né, para fazer o controle, né, e as normas e regras aí das modalidades esportivas, ok? E aí agora nós vamos conhecer algumas modalidades de ginástica, né, competitivas. Tá aí, ó, a primeira, né, você já deve ter escutado falar, é a ginástica acrobática, isso mesmo, é uma modalidade aí que exige muita força, resistência, equilíbrio, flexibilidade, e ela é trabalhada em conjunto, tá? A próxima, você já deve ter escutado falar, é a ginástica artística, não é isso? Que acontece em vários países aí, inclusive no Brasil, nós temos várias competidoras aí famosas, né? Que praticaram essa modalidade aí artística, né, ou olímpica, né, que já exige muito trabalho de quê? De força, né, em alguns aparelhos, é utilizado alguns tipos de aparelhos e tem competições masculinas e femininas. A próxima modalidade é a ginástica rítmica, né? Vocês estão vendo a imagem aí das meninas, né? Um grupo fazendo aí o uso da fita, não é isso? Que é utilizado aí em uma das competições. Ginástica rítmica, ok? Nós também temos a ginástica aí, ó, né, de trampolim ou trampolim acrobático, que é algo já bem diferente. Ela pode acontecer individualmente, né, ou em dupla, tá bom? E aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela, a ginástica acrobática, né, as suas características. Vamos ver aí, ó. Então tá aí, ó, né? Objetiva fazer acrobacias. Então, a finalidade da ginástica acrobática, né, é isso aí, fazer acrobacias, ok? O trabalho em grupo e a cooperação, obviamente, né, você está vendo essa imagem aí, né, ao lado direito da tela de vocês, se não tiver um trabalho em grupo e cooperação, não consegue fazer
essas coreografias, certos movimentos, certas posições que a ginástica acrobática necessita. Exige habilidades, né? Tem que ter muita força, muito equilíbrio, como eu já falei, flexibilidade, coordenação motora e agilidade. Senão você não consegue desenvolver a ginástica acrobática, ok? Dando prosseguimento aí, nós vamos também ver que os acrobatas em grupo devem executar 3 séries. Uma série de equilíbrio, uma série dinâmica, né? E uma série combinada, né? Bacana a ginástica acrobática, não é isso? As apresentações são realizadas com música, a fim de enriquecer os movimentos corporais e até mesmo para dar um certo ritmo também, né, aos movimentos deles aí, ok? Tá bom? Dando prosseguimento, vocês vão ver que ela é praticada, né, em pares, né, e grupos, tá? Ela pode ser feita em dupla, tá aí a imagem do lado direito aí, vocês estão vendo, né? Só as 2 meninas fazendo aí a coreografia, né, e demonstrando aí o seu domínio em relação a esse tipo de ginástica, né? As ginastas com diferentes idades e estaturas, então também acontece isso, né? As ginásticas com diferentes idades e estaturas. Vai até facilitar um pouco, né, a formação ou a execução de uma coreografia, não é isso? Ok? E aí, 2 denominações, né? Bases e volantes. Então, existem essas 2 denominações dentro dessa modalidade de ginástica, né, acrobática. Tá bom? Ok? Pegaram, anotaram tudo sobre a ginástica acrobática? Agora vamos embora ver rapidinho aí sobre a ginástica de trampolim, né? A ginástica de trampolim, ela foi criada aí por George Nissen, né, em 1936, olha aí, ó, praticamente o início do século passado, né? A ginástica de trampolim, ou como eu falei anteriormente, ou ela é ginástica de trampolim individual, ou ela pode ser em dupla, né? E ainda tá aí, ó, trampolim acrobático, né? Tá bom? E mescla esporte com acrobacias e espetáculo, né? Então, o que vocês às vezes podem ver aí no circo, né, que acontece no circo, na verdade acontece também em competições, só que lá é um pouco diferente porque existem movimentos que têm que ser desenvolvidos, né, de acordo com a competição. Então, é igual todo tipo de ginástica, se você não fizer pelo menos alguns movimentos básicos, você perde uma pontuação, diferente do que acontece de repente no circo, tá bom? Mas é muito parecido, ok? É um tipo de ginástica que não é muito falada, né? E suas características, professor? Tá aí as características da ginástica aí de trampolim. Em uma competição, né? O atleta deve apresentar uma sequência composta por 20 movimentos técnicos, tá vendo aí, ó, que eu falei ainda agora? Tem que ter esses movimentos, senão você perde a pontuação. Os movimentos executados são saltos mortais, duplos, quadrúplos e acrobacias variadas, ok? Então, para você ver que aquilo que eu falei está aí, ó, né? Tem que ter, se você não teve a execução desses movimentos, dessa sequência ou desses movimentos aí, você perde a pontuação ou até mesmo pode ser desclassificado, né? Então, não é só chegar lá e ficar pulando e fazer o que o atleta acha que é melhor para poder pegar uma pontuação. Existe uma aí, ó, como vocês estão vendo, uma sequência, né, composta por 20 movimentos técnicos. E tem que ter esses saltos aí também no meio. Saltos mortais, duplos, quadrúplos e acrobacias, tá? E os movimentos, professor, que acontecem no trampolim, né, na ginástica de trampolim. Tá aí, ó, né, o front, né, que é o mortal para frente, tem que ter esses movimentos aí, senão, como eu falei, ele é desclassificado ou ele é penalizado de alguma forma, tá? Tem o back, né, que é o mortal para trás, tá? O front full, que é o mortal para frente com uma pirueta, ok? E o full, que é mortal para trás com uma pirueta. Então, essa sequência aí de movimentos tem que acontecer no momento da competição, ok? Tá bom? Ok? Então, nós vimos aí as ginásticas de competição, né? Falamos da
rapidamente, né? Da ginástica de trampolim, ginástica acrobática, ginástica rítmica, né? A ginástica artística ou ginástica olímpica. Então, essas modalidades aí são as de competição, ok? Tá bom? Espero que vocês tenham anotado o máximo de informações possíveis. E agora nós vamos ver o que nós temos para a nossa DLI. Vamos ver rapidinho. Então tá aí, ó. Hoje em nossa aula conhecemos algumas ginásticas competitivas e um pouco da história da ginástica. Então escreva os 4 tipos vistos. Eu acabei de falar, não tem como ninguém errar, tá bom? A gente volta já já para interagir.
Ok, já deu para vocês responderem aí e anotar, porque foi muito fácil, né? Já tá bem tranquilo. Eu estava vendo ali no chat ali do app Aula em Casa, a galera acertando, né? Todas com certeza. Estão de parabéns pela participação de vocês aí, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Então vamos só relembrar a questão que nós colocamos para vocês aí, ó. Tá aí, ó, né? Hoje, em nossa aula, conhecemos algumas ginásticas competitivas e um pouco da história da ginástica. Então, escreva os 4 tipos vistos, ok? E aí está o gabarito onde a galera toda que participou acertou. Nós falamos sobre a ginástica acrobática, né? A artística, a rítmica, né? E a ginástica de trampolim ou trampolim acrobático, ok? Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês e até um próximo momento.